Bom dia, meninos e meninas. Eu pedi que vocês fizessem para hoje os exercícios relativos a Vinícius de Moraes, né? Na última aula teórica nós vimos Vinícius de Moraes e eu pedi que vocês fizessem os exercícios para a gente poder ver se ficou algum problema, para vocês poderem tirar alguma dúvida. Os exercícios que nós vamos corrigir agora estão no caderno 4 de vocês, a partir da página 436. Então vamos lá, vamos ver como é que vocês se saíram, confiram, qualquer coisa, no caso de qualquer dúvida, não é? É só vocês me escreverem que a gente esclarece, tá? Então vamos lá, página 436. Texto para as questões de 1 a 4. A Rosa de Hiroshima. Lembra que eu mandei o vídeo para vocês, né, do Ney Matogrosso cantando esse poema. Na verdade, é o poema que se transforma em música, né? Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres. Lembra que eu lhes disse? Aqui pode ser lido como rotas alteradas, rotas no sentido de rasgadas, né? Rasgadas pelas feridas provocadas pela explosão atômica, não é? Ou a gente pode entender como rotas, rotas alteradas, caminhos alterados, né? Justamente porque as expectativas se quebram quando acontece o desastre nuclear. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. A rosa é uma velha imagem muito utilizada na poesia. Ela já serviu como elemento de comparação para tudo, para tudo que se refere à beleza, à fragilidade, à brevidade da vida. A rosa é metáfora constante para os encantos da mulher e os feitiços do sexo. A rosa é, em muitos poemas, aquilo que devemos colher, pois o tempo passa e ela logo murchará, e nós também. Veja que são imagens sucessivas, né, utilizadas convencionalmente na literatura ao longo dos séculos, não é? Por meio dessa metáfora, usando a rosa como metáfora. Então, são metáforas, de modo geral, positivas. Muito bem. Mas ela já foi, nos versos de um grande poeta inglês, a rosa doente, porque na intimidade de seu centro, o escuro amor de um verme apaixonado a ruía, desde dentro, o amor e a morte casados. Por esse lado, a rosa já foi também, num poeta alemão, a perfeita imagem da morte, com pétalas voluptuosas que, como pálpebras, encobrem o sono de ninguém. No poema de Vinícius de Moraes, ela aparece como anti-rosa. Por quê? Então, esperava-se que vocês tivessem escrito que a rosa aqui é metáfora da morte. Lembra que usar a imagem da rosa tem a ver com a explosão da bomba, né? E no momento que a bomba explode, aquele movimento, né, que ela faz, lembra uma rosa que desabrocha. Só que em vez de ser símbolo de delicadeza, de vida, né, passa a ser símbolo de morte. Então é isso, né? É uma anti-rosa porque é um símbolo de morte associada ao momento da explosão atômica. Era mais ou menos isso que vocês deveriam ter escrito, tá? Questão 2. Este poema sobre a bomba atômica causa impacto em todo tipo de leitor ou de ouvinte. De fato, o poema foi transformado em letra de canção, interpretada por Ney Matogrosso, e até hoje, muitos anos depois de sua gravação, 1973, a canção ainda é apreciada. Mas para o leitor atencioso, acostumado ao paciente prazer da poesia, para esse leitor mais especializado, o poema de Vinícius de Moraes também reserva emoções e encantos. Com imagens, ritmos e sonoridades que compõem beleza num quadro de horror, ele exprime o nojo dessa rosa abominável. Muito bem, num dos versos, numa paronomásia, ou seja, num trocadilho, a palavra rosa, por seus sons, é associada a uma imagem negativa. Transcrevam esse verso. Então, era para vocês terem colocado aquele verso, a rosa com cirrose. Veja que a ideia da rosa aí é associada a uma doença. E aí ele fala em combinação de sons, trocadilho, né? Então seria legal vocês escreverem a rosa com cirrose e grifar os R's que aparecem, justamente mostrando onde está a repetição sonora de que fala a questão, tá bom? Questão 3. Os versos do poema são livres ou obedecem ao metro regular? Explique.
Então, vocês deveriam ter escrito que eles obedecem a um metro de lugar, um metro regular, perdão. Né? E aí é só contar, ó. Pensem nas crianças, tá vendo? Ó? Mudas, telepá, ou seja, os versos têm 5 sílabas, eles são pentassílabos ou redondilhas menores. Era isso que é para ter escrito, tá? Então, eles são versos regulares, vírgula, pois são pentassílabos ou redondilhas menores. Entre parênteses, legal vocês colocarem que isso aí é medida velha. Lembram-se, né? Medida nova tem 10 sílabas. Esses são ainda na medida velha, porque eles têm 5. Também seriam na medida velha, só para lembrar um pouquinho, se tivessem 7. Lembram-se disso? Né? Os versos com 5 são redondilhas menores, e se tiverem 7, são redondilhas maiores. Aí, questão 4. A imagem da rosa no poema de Vinícius de Moraes tem o mesmo significado que tem a flor no poema A Flor e a Náusea, estudado no módulo anterior? Justifique sua resposta. Então, claro que não, né? Em A Flor e a Náusea, no livro A Rosa do Povo, a rosa em Drummond significa esperança, possibilidade de um mundo melhor nesse período pós-guerra. Em Vinícius de Moraes, a rosa se associa à tragédia, se associa à morte, portanto, são sentidos diferentes, certo? Em Drummond, esperança, e em Vinícius de Moraes, morte. Depois, texto para as questões de 5 a 8. Soneto da separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. E aí a pergunta, os versos são rimados? Em caso afirmativo, indica a distribuição de rimas. Olha, gente, eles são rimados, e indicar a distribuição de rimas não significa absolutamente colocar apenas as letrinhas, tá certo? É importante que você diga como é que se chama essa rima a partir dessas letrinhas que vocês colocarem. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira estrofe. Pranto é rima A, bruma é rima B, espuma é rima B e espanto rima A. Então, A, B, B, A. Vamos ver se a segunda estrofe é igual. Olha lá, vento é rima C, tá vendo? Já é diferente das anteriores, né? Chama é rima D, pressentimento é C e drama é D. Então, o esquema de rimas da segunda estrofe é diferente da primeira. Existe, mas é diferente. Repente é rima E. Não apareceu ainda, certo? Amante, F. Contente, E. Então, a segunda estrofe tem o mesmo esquema, a terceira estrofe tem o mesmo esquema da segunda. E a quarta estrofe, distante, F. Errante, F. E repente, E. Então, como é que a gente responde a isso? Então, você coloca aqui sim, e aí coloca assim. Na primeira estrofe, as rimas são interpoladas, opostas ou abraçadas. Era isso que era para ter colocado. Se vocês colocaram pelo menos um desses nomes, já está bom, tá? Então, na primeira estrofe, as rimas são interpoladas, opostas ou abraçadas. Aí abre parênteses, A, B, B, A, fecha parênteses. Então, você disse que tipo de rima que é e você comprovou entre parênteses, ponto e vírgula. Na terceira e quarta estrofes, as rimas são alternadas ou cruzadas. Aí você, de novo, abre parênteses e coloca lá, CD, CD, barra, EFE. Ao colocar desse jeito, você disse que é o mesmo esquema, você comprovou que é o mesmo esquema. Aí colocou tudo, ponto e vírgula. Na última estrofe, as rimas são paralelas ou emparelhadas. E aí abre parênteses de novo, FFE, fecha, ponto final. Então, você só considera que você acertou o exercício se você colocou tudo isso. Então, é preciso colocar aqui sim, é preciso colocar o esquema em letrinhas, né? E é importante você colocar qual é o nome que essa rima tem em cada lugar em que ela aparece, tá?
Número 6, por que a expressão de repente é repetida tantas vezes? Gente, sempre que se repete alguma coisa, o objetivo é enfatizar essa coisa, certo? No caso, a ideia é enfatizar a ideia de ruptura, de algo que acontece abruptamente, que acontece repentinamente, que acontece sem que se espere. Dá para aceitar todas essas respostas. Então, ele repete a expressão de repente, justamente para enfatizar a ideia de algo que é repentino, que é abrupto, né? Que é sem cálculo, sem se esperar, sem planejamento. Daria para aceitar tudo isso, tá? Número 7. No poema há uma comparação. Repare que isso é uma pergunta. Ele está dizendo que há, né? Indique-a. Então, a comparação que aparece no poema está nesse pedacinho. De repente, do riso fez-se o pranto, barra, para mudar de verso, né? Silencioso e branco como a bruma. Então, esse como estabelece a comparação, não é uma metáfora, certo? A metáfora é uma comparação abreviada. Quando nós temos a conjunção aí no meio, temos uma comparação explícita. É o que aparece aí no exercício 7, tá? Então, é só copiar e grifar o como. E encerrando, né? A antítese é uma figura pela qual se opõe, numa mesma frase, duas palavras ou pensamentos de sentido contrário. Então, vocês têm aqui a definição, certo? Considerando essa definição, identifique o verso extraído do soneto da separação que não apresenta antítese, não é? O único que não apresenta antítese está na letra E. Silencioso e branco como a bruma, por um lado, nós temos a comparação estabelecida pelo como. Agora, em silencioso e branco, nós temos aí uma sinestesia. Lembra-se da mistura de sensações? Então, silencioso, sensação auditiva, e branco, sensação visual. Então, sinestesia e comparação, letra E. É o único que não traz nenhuma antítese. Tá bom, gente? Então, era isso que nós tínhamos pedido para hoje. Confiram direitinho as respostas, vejam se vocês saíram bem. E caso vocês tenham dúvida, né? Vocês têm o meu e-mail, é só escrever, tá bom? Então é isso, fiquem bem, um grande beijo a vocês. Até a próxima aula.